Gente, 8h03 em Campos, já voltamos ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Todos os aplicativos aí para você encontrar a Folha FM, aqueles aplicativos de rádios, também você encontra a Folha FM no nosso aplicativo, em todos os canais. Na Alexa é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. São 8h04, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, aqui na Folha, com o jornalista Everton Luna. Estamos conversando hoje com a também jornalista Flávia Picon Pereira. Ela é Relações Públicas, pedagoga com pós-graduação em Marketing e Gestão Pública, coordenadora executiva do Grupo Líder Norte Fluminense e é líder também do GT Agro, Grupo de Trabalho Agro. A Flávia trouxe aqui nesse primeiro bloco, eu até sugiro aí, se me permite, quem não ouviu, puder ouvir, acompanhar depois nas redes sociais aí, vai estar lá, tem os cortes também, mas assim, ouvir e assistir o programa na íntegra, porque ela traz aqui muitas informações importantíssimas. E eu deixava uma pergunta aqui de conexão com um bloco com o outro, sobre essa questão do que de fato está acontecendo na nossa região norte. O que esses dois municípios expoentes aqui dessa região, Macaé e Campos, Campos e Macaé, estão fazendo para não virarem ilhas, como ela mesmo citou, e dar visibilidade aos produtores, à produção familiar, ao produtor, né, agricultor familiar. Porque assim, eu vejo aqui a luta do Almir, por exemplo, Júnior, secretário de Agricultura, ex-reitor da UENF, professor da UENF, o Flávia, poxa, e ele comemora muito quando sai um PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é do governo, e isso vai para as instituições, ele divide com os colégios, enfim, vai para a merenda, mas assim, produtos da nossa região produzidos pelas famílias, pelo pequeno agricultor, e que é, na verdade, a maioria, né, aqui da nossa região. Então, a minha pergunta é, o que está de fato acontecendo na nossa região para a coisa virar realidade? Você disse uma coisa muito interessante aqui, não adianta você prometer o mundo, no intervalo você falava sobre isso, tem que trabalhar com a realidade. Então, a minha pergunta é essa, o que está de fato acontecendo na região norte com relação à agricultura familiar, ao agronegócio como um todo e também ao agroturismo que você começava a falar no finzinho do segundo bloco? Então vamos lá, antes, como você falou do PA, o estado do Rio de Janeiro não estava dentro do PA da Conab, né? E aí, no ano passado, a gente, enquanto líder, na mobilização junto com a Secretaria de Agricultura do município de São Francisco de Itabapoana, nós enviamos um ofício ao Ministério do Desenvolvimento Agrário questionando a não inclusão do estado do Rio de Janeiro, já que nós somos um estado produtor de farinha e fécula de mandioca. E isso acabou sendo aberta uma sindicância, e a partir daquele momento a gente começou a integrar esses editais de chamamento para aquisição desses gêneros dentro do estado do Rio de Janeiro. Até então a gente não tinha acesso a essa política, né? Normalmente os municípios fazem o PAA com o estado também, mas dentro do governo federal a gente não tinha, né? E agora o estado do Rio de Janeiro passou a integrar esses chamamentos também. Então, assim, quando eu estava conversando em relação a esse trabalho de integração, né, que é fundamental, a gente não consegue integrar com quem não quer, né? O trabalho, ele começa assim, desde aquele momento em que eu sei qual é o meu desafio, sei que sozinho eu tenho uma limitação. E aí a gente costuma usar uma máxima que não é nossa, mas que eu falei para vocês agora há pouco, a gente só consegue fazer o parto de quem está grávida, né? Para integrar esse grupo de trabalho, para poder
pensar nessas políticas, nessas ações que são fundamentais a partir dessa reomologação, a gente precisa buscar os nossos pares. E a gente fez um trabalho, assim, que eu diria, bem de formiguinha mesmo, de visitar os municípios, de conversar com os secretários, indo presencialmente a cada um desses municípios, conversando com os técnicos que estavam lá, com os produtores desses municípios. Então, a gente tem hoje, nesse ambiente de integração, de trabalho, de colaboração, representantes da Emater, representantes da FITERJ, representantes do ITERJ, da UENF, da UFRJ, dos 9 municípios que compõem esse colegiado. Quem são esses municípios? Macaé, Carapebus, Conceição de Macabu, Quissamã, Campos dos Goitacazes, Cardoso Moreira, São Francisco de Abapuana, São Fidélis e São João da Barra. Esses 9 municípios, eles hoje foram visitados, a gente teve a oportunidade de conversar com as pessoas que estão em cada uma dessas cidades que compõem esse território. E sem representantes desses 9 municípios, nós perderíamos a força. Então, o esforço que a gente vem fazendo de consolidar uma relação mais próxima com cada um desses municípios contribui para o fortalecimento dessa integração, né? Esse cooperativismo ele vai existir na medida em que a gente consiga alcançar os produtores de cada um desses municípios para que eles percebam o que eu produzo, como eu produzo e como eu posso me associar, fazer uma cooperação de entregas para melhorar o meu processo produtivo, para garantir que eu tenha condições de comercialização de uma maneira sustentável. Não adianta eu querer participar de um edital em que eu tenho um compromisso contratual de entregas se eu sei que sozinho eu não consigo fazer toda essa cadeia de entrega necessária para eu estabelecer uma relação contratual com esses entes, o governo federal, com o governo estadual e com os governos municipais, né? E até mesmo, por exemplo, com o mercado privado. Né? Por que muitas vezes a gente tem assim, muita dificuldade de fazer uma relação de entrega com a rede hoteleira, com a rede de restaurantes, ou até com os grandes mercados? Porque esse pequeno produtor, isoladamente, ele não consegue garantir qualidade, volume e permanência de entrega durante os períodos que, por exemplo, o mercado, a cada 2, 3 dias, ele está recebendo hortifruti granjeiro. Né, ele precisa receber. Se ele não recebe, como é que ele se relaciona com esse cliente que vai lá para fazer a aquisição desses produtos? Né? Outra, a gente também sabe que aqui no município a gente não produz maçã, a gente não produz pera, a gente não produz outros gêneros que são necessários para o conjunto de produtos para uma oferta dentro do mercado. Então, assim, quanto mais a gente entende o que esse cliente final precisa, melhor eu, produtor, consigo entender e estudar o meu processo produtivo para, na hora de uma apresentação comercial, eu consigo falar assim, olha, realmente, isso daqui eu consigo, mas eu tenho meu vizinho aqui que também vai me ajudar. E esse é um trabalho de educação. E a educação, como todo processo, assim, todo processo de formação, ele demanda tempo, né? O processo de alfabetização de uma criança não acontece só num ano letivo. Ela dura um período inteiro, né, de aprendizado, para que ele possa ter domínio da linguagem. Então, assim, a mesma coisa é com os nossos produtores. A gente não pode imaginar que uma integração, que um cooperativismo vai nascer da noite para o dia. A gente sabe disso. E por isso que a gente não, quando chama essas pessoas para o trabalho, eu não dou garantias. A gente não estabelece uma relação por uma ilusão. A gente estabelece uma relação por um objetivo. E esse objetivo, essa meta que a gente vai alcançar, ela tem lá as etapas que são necessárias para serem cumpridas. E a gente apresenta esse planejamento para esse pequeno produtor. No primeiro momento ele não entende, né? Às vezes assim, a gente tem uma dificuldade que é real e é nossa também, porque às vezes a gente não consegue ter assim, uma comunicação tão clara que possa alcançar essas outras esferas, mas o que a gente vem com um esforço real de conseguir sensibilizar esse pequeno produtor sobre a importância da integração, desse diálogo e da cooperação. Né?
E muitos já vêm, assim, por exemplo, o assentamento Celso Daniel, que conseguiu esse destaque na produção, eles entendem que a cooperação ela foi fundamental para que eles pudessem conquistar esse volume produtivo, né? E assim, eles servem de inspiração também para aqueles outros que muitas vezes, não vão conseguir. Consegue lá. Teve um outro produtor, um outro assentamento que conseguiu garantir uma boa produção, mas num trabalho de integração, com apoio de outros entes também. A prefeitura precisa dar esse suporte, né? Assim, o maquinário ele é fundamental para esse pequeno produtor, né? Porque senão ele tem uma dificuldade realmente de poder trabalhar a sua terra. Uma outra frente de trabalho que a gente vem, assim, já está no nosso radar, né, inclusive com o apoio do SEBRAE, porque eu não tive a oportunidade ainda de falar, mas o Líder Norte, ele nasce de um programa do SEBRAE, que é o Territórios Empreendedores, com o objetivo de promover o desenvolvimento territorial das regiões, né, e a gente vem entendendo isso como um trabalho que é de responsabilidade mesmo de cada um desses entes. E o SEBRAE continua nos apoiando, seja em formações, seja com consultoria, seja com apoio na articulação com as outras instâncias, né? É um trabalho de parceria muito grande. E aí, por exemplo, em apoio com o SEBRAE, a gente conseguiu uma consultoria para emissão de 80 CAFs, né? De 80 cadastros. E agora, com essa homologação, a gente conseguiu que esses municípios também possam fazer essa emissão. E é basicamente assim, é isso, né? Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. A gente não vende ilusão, não apresenta uma ilusão, a gente sabe dos desafios que né? E como estratégia também que eu ia colocar, eu acabei pulando para frente, a gente está lançando um programa em apoio com o apoio do SEBRAE, da Associação Rural. Esse jovem que está dentro desse ambiente produtivo, ele precisa perceber o valor daquele modelo de negócio, que hoje ele não está muito bem estruturado, mas ele pode ser bem estruturado com tecnologia, com inovação, e ele pode ser esse vetor de transformação da realidade daquela família, né? E conquistar a confiança de que ele, com instrução, com conhecimento, com uma integração melhor com essas cidades, ele dentro daquela área produtiva, ele consegue ter qualidade de vida, ter reconhecimento, ter visibilidade e ter um trabalho digno, né? Assim, porque muitas vezes a família nem quer que esse jovem fique ali, porque... Você sabe que nós temos aqui o Colégio Agrícola, né? Que é Antônio Sarlo, que é uma marca nossa também, sempre foi, né? Hoje não está com essa força mais, existe uma série de dificuldades, porém essa semana agora, semana passada, a UENF finalmente, né, finalmente depois de alguns anos anunciado e esforço, aquela coisa toda, finalmente a UENF, que hoje é comandada por uma mulher também. A Rosana é maravilhosa, gente. Rosana Aquela reitora, eu sou fã, 01, ela faz parte do Líder, é uma pessoa que eu admiro, respeito, sou assim... É por fã. isso que os homens não deixavam as mulheres comandar as coisas, viu? Por isso. Cara, assim, poxa, eu conheço bem a Rosana também, a gente acompanha o trabalho dela aqui. E o Olivares? O vice-reitor? Ele também é uma graça. Sensacional, extraordinário. Os dois fazem uma ótima parceria. Não, muito bom, muito bom. É um excelente cientista, um dos mais renomados cientistas que nós temos aqui na nossa UENF. Grandes publicações, inclusive nessa área de cana também, de açúcar, é sensacional. E aí, eu falo assim, Campo, a UENF assumiu de vez ali o Colégio Agrícola. Estou com muita esperança numa injeção de ânimo e voltar a produzir técnicos, como você está falando de jovens, eu acho um gancho legal. Não sei se você conhece o nosso Colégio Agrícola, é gigante, mas precisa, é aquele gigante adormecido, né? Está descansando, precisa ser reativado. Eu pode falar. Não tive oportunidade não, mas quero conhecer sim. Marca com a Rosana aí para a gente
trazer você aí para fazer essa visita. Everton. A gente está falando de integração, a gente está falando de cooperação entre os municípios. Qual seria o caminho, qual seria as possibilidades de aumentar essa integração, de aumentar essa cooperação entre os municípios do Norte Fluminense e também, consequentemente, do Noroeste Fluminense, né? Que são regiões interligadas de fronteiras que a gente às vezes nem sabe onde começa um, termina o outro, mas assim, qual seria o caminho para que a indústria do agro, que as cidades possam ter mais essa troca, essa cooperação entre eles? O que a gente vem buscando em relação a essa integração é essa construção do colegiado, que a gente está consolidando agora na próxima semana, já o grupo de trabalho do colegiado, né? Ele tem um papel relevante, porque na medida em que a gente consegue ter participantes das instituições, da sociedade civil, sejam sindicatos, enfim, associações, representação de produtores e também das instituições públicas que atuam dentro do território, esse é um passo muito importante, porque o diálogo com essas pessoas é que vai fazer essa transformação. Mesmo que o município tenha só 2 representantes, eu já tenho alguém ali dialogando sobre os temas necessários para que a gente possa trabalhar. Uma outra estratégia que a gente sabe, e até o SIDENF vem buscando parceria para realizar, é o censo territorial. Né? Esse censo, ele vai trazer essa radiografia necessária para a gente entender o que se produz, quanto se produz, como se produz, quais são esses gargalos. Não adianta, muitas vezes, a gente tentar encontrar soluções que a gente acha, né, porque o achismo, ele traz um dano muito grande para qualquer processo produtivo, né, em especial o processo da agricultura. Se eu não tenho informação em relação, por exemplo, a uma determinada terra, né? O que aquela terra precisa de insumo, como eu posso trazer um beneficiamento melhor para que aquela terra possa produzir melhor, com mais qualidade, em menos tempo, eu tenho um custo mais elevado da minha produção. Então, quando a gente começa a fazer esse levantamento, e a ideia é que a gente realmente possa fazer um amplo censo do Norte Fluminense para entender que aquela região, ela produz mais, por exemplo, a charcutaria, né? Vamos pegar aqui o exemplo dado. E aí, quantas pessoas produzem esse tipo de produto? 10. Elas têm o sim? Não. O que eu posso fazer para melhorar a infraestrutura, para garantir que esses pequenos produtores possam não só beneficiar esse produto melhor, né, porque a gente sabe que as produções podem ter até 40% de perda entre a colheita e até a comercialização. Então, isso é um problema grave nesse mercado produtivo. Quanto mais conhecimento a gente tiver do que a gente produz, como produz, melhor a gente vai fazer as entregas e as articulações. Então, por exemplo, imagina que eu tenha ali na área onde ele produz os embutidos dele, eu tenha mais 10 produtores. Então, eu posso reunir esses pequenos produtores numa cooperativa, em que a gente vai fazer uma cozinha comunitária, né, uma cozinha de cooperados, para produzir e para conseguir as licenças necessárias para que eles possam comercializar, não de maneira informal como eles já fazem hoje, mas de uma maneira em que eu possa comercializar para os mercados, por exemplo, para os restaurantes ou para as redes hoteleiras. E mais, né, eu posso comercializar entre outros estados, porque vocês falaram da identificação geográfica. Isso tem um valor agregado, especialmente nos dias de hoje, em que a gente precisa reconhecer o valor de cada região do país. Então, aqui é a região do chuvisco, né? Eu tenho essa chancela que o produto que eu compro dessa região do chuvisco é um produto que tem um valor histórico, um valor dessa cultura,
muito maior do que se eu fosse comprar o chuvisco lá da cidade do Rio de Janeiro. O que me garante é que toda essa história que vem de valor agregado para a comercialização, e que eu posso até ter um valor maior quando eu tenho essa chancela. Então, esse trabalho que a gente vem buscando com o colegiado é exatamente esse, né? Entender quem são esses municípios, o que eles produzem, e quando a gente tem representantes de cada um desses municípios, é mais fácil a gente buscar essa informação. Nesse momento agora, a gente não tem recurso para fazer um censo como a gente gostaria, né? Mas a gente sabe que com esses representantes a gente consegue levantar dados primários para no futuro fazer um censo que é fundamental para criar essas estratégias, né? Isso daí tudo leva tempo, leva recurso, leva dedicação, leva sensibilização dessas outras esferas. Flávia, e como tem sido a recepção do poder público, dos prefeitos, vereadores, e como que você observa que eles possam contribuir nesse processo, seja com insumos, seja com mão de obra, seja cedendo espaço, cedendo o transporte para os técnicos? Como que você observa a recepção e a forma que eles podem contribuir para esse processo de cadastro e reconhecimento da capacidade produtiva da região? Olha que bacana, essa sua pergunta foi ótima, porque a gente tem tido muita receptividade dessas instâncias governamentais, né? Então, especialmente os secretários, eu diria que dos 9 municípios, tem 6 secretários que sempre nos apoiam, né? Seja com transporte, para conseguir que esse produtor possa participar das atividades que a gente produz, das reuniões ou dos encontros. Isso tem sido, assim, muito positivo, né? Muitas prefeituras também apoiam esses produtores com maquinário para poder auxiliar esse produtor no seu processo produtivo, com doação de sementes, enfim. A gente percebe que muitos municípios vêm realmente atuando de maneira positiva para garantir que esse produtor possa produzir, mas ela tem uma limitação de atendimento, né? Tem muitos produtores que são invisibilizados. Por exemplo, você sabe, na semana passada eu estava conversando com uma consultora do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você sabe quantos CAFs existem para emissão, potencial de CAF para emissão em Campos? 4.000. 4.000 produtores que hoje ainda não possuem em Campos dos Goytacazes um cadastro, né? Esse é um dado que eu estou passando, um dado do Ministério. Então, assim, lógico, o município de Campos é muito extenso, né? A prefeitura tem uma limitação, como todas as outras prefeituras, por isso a importância da integração, do cooperativismo, né? E dessas outras instâncias que atuam dentro dos municípios para que a gente possa desenvolver. Então, assim, pensando nesse trabalho de suporte que essas instituições vêm dando, eu vejo que a maior parte dos municípios, dentro das suas limitações orçamentárias, aquilo que eles podem entregar para esse pequeno produtor, eles vêm realizando. Por exemplo, agora a gente teve todo o suporte para fazer o Território em Rede, que foi um evento que reuniu os produtores dos 9 municípios aqui em Macaé. O município de Macaé ofereceu espaço, uma parte da infraestrutura, né, para a gente poder receber esse pequeno produtor aqui. Ele participou de rodada de negócio, então a gente teve apoio do Senar, a gente teve apoio da FIPERJ, a gente teve apoio da Emater, todos eles vieram aqui, falaram, apresentaram as suas soluções, o seu cardápio de soluções para esses pequenos produtores. Esses produtores tiveram a oportunidade de participar de rodada de negócios para entender que eles não precisam comercializar única e exclusivamente ou através de um atravessador ou nas suas pequenas feiras. Existem outros mercados que eles podem acessar.
FIPERJ, Emater, Pesagro, enfim, são instituições que vêm apoiando, inclusive a Secretaria de Estado também. A Secretaria de Estado ela deu um pequeno apoio, já teve apoio também do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, enfim. São muitas as instituições que, quando a gente bate na porta, conversa, apresenta quais são os desafios, eles vêm com a gente. Né? Vem muitos? Não, às vezes vem um ou dois. Mas todo trabalho ele começa assim pequenininho mesmo, sabe? Assim, trabalho de formiguinha. E ele, desculpa, assim, já conversamos, já tivemos com vários produtores, existe muito aquilo que você falou lá no começo, o medo do desconhecido, e aí eu vou pagar mais imposto com esse CAF, e aí acaba todo mundo ficando invisível nesse processo todo de produção. O que ele poderia ser um vendedor direto para uma empresa, ele acaba tendo que vender para terceiros, né? Terceirizar a produção, só por conta de um CNPJ. Tem gente que não produz nada, só tem um CNPJ, mais nada. E aí pronto. Oi, Everton. Olha que interessante, durante esse Território em Rede, a gente teve essa rodada de negócios, alguns produtores saíram com contratos mesmo, com 2 restaurantes aqui do município de Macaé, e um deles, agora, durante o festival de hambúrguer, comercializou um hambúrguer de cogumelo deles em parceria com o Idoatsu, né? Então, assim, são coisas que aparentemente são pequenas, mas é nesse movimento que a gente vai ganhando força. É porque a gente apresenta para esse pequeno produtor que é possível buscar outros caminhos de negócio, né? Que é possível se associar e ter capacidade de fazer boas entregas. Mas isso daí, assim, ele olha para o lado e ele fala assim, aquela grama dali está mais verde. Ih, eu também quero uma grama verdinha também. Flavia, agora uma pergunta assim, um pouco mais complexa, mas nós temos uma região de diferentes climas, com a Serra, tem a Serra de Macaé, nós temos Campos Imbé, nós temos planícies, nós temos terras agricultáveis perto do mar, por exemplo, São João da Barra, o interior de Campos, São Francisco. Nós temos uma capacidade de diversificação de produção imenso, com serra, com planície, com um ambiente chuvoso, com um ambiente mais seco, que adapta vários tipos de cultura. O que falta para a região norte ser uma potência do agro, do Estado e do Brasil, de alguma forma também? Do Brasil a gente tem esse potencial sim, porque quando Macaé despontou para o processo produtivo dos grãos, a gente consegue identificar que o hectare produtivo foi maior em volume do que, por exemplo, em Goiás, né? São estados que têm assim, uma história de produção muito grande. Então, a gente sabe da nossa capacidade. O que talvez nos deixe assim, um pouco invisibilizados, né, dessa vertente econômica, é porque hoje a gente tem uma indústria muito forte, que é a indústria do óleo e gás, né? Isso acaba trazendo um benefício para os municípios que se apropriam desse recurso, né, dos royalties, mas, ao mesmo tempo, traz um desafio para outras vertentes econômicas, né? Então, quando a gente consegue identificar que essa produção, hoje, ela está aquém do que a gente pode produzir de capacidade mesmo, e entender que uma região ela não vive, né, como os grandes investidores, eles não investem num único negócio, né? Eles investem numa diversificação para garantir o seu patrimônio. No momento em que os municípios conseguirem entender que a diversificação econômica é a garantia da gente passar por grandes crises econômicas, como a gente já viveu aqui no passado, né? É uma forma da gente poder garantir qualidade de vida, garantir que se uma cadeia econômica estiver
passando por um desafio, a gente não morre, né? A gente não deixa de gerar riqueza para essa região, né? Porque é uma forma da gente garantir que os impostos estejam ativos dentro dessas cidades, né? Pensando também que a gente falou do imposto, né? E muitas vezes o pequeno produtor, o pequeno empreendedor tem medo de pagar imposto, e pagar imposto é sempre muito bom, sinal que você está produzindo bem, e aí a gente precisa também desmistificar essa coisa do imposto. A gente também tem uma outra questão que vem por agora, que é ai, gente, me fugiu agora. A nova tributação, né? A gente está passando agora por uma transição da tributação dos municípios, né? E aí a gente precisa estudar um pouco mais como é que fica a garantia de que uma parte desses tributos que são pagos dentro do município permaneça aqui, né? Porque esse novo modelo de distribuição dos impostos talvez traga um desafio muito grande para essas cidades, né? E se a gente fortalece as nossas economias, pensando aí nessa vertente, que é uma vertente que tem um potencial muito grande mesmo, que é da agricultura. Eu vejo isso assim como um valor. Agora, para isso, os gestores precisam reconhecer essa vertente como uma vertente capaz de produzir riqueza, né? Porque enquanto a gente vive só a riqueza que vem do mar através da produção do óleo e gás, essas outras economias que são importantes, a economia do turismo também é uma economia riquíssima, né? Para o desenvolvimento das cidades. Enquanto a gente deixa essas outras possibilidades à margem para fortalecer um único eixo econômico, a gente vai continuar trazendo esse desafio para os outros processos produtivos. Por isso é tão importante esse trabalho de integração, de cooperação, para quem atua da terra, né? Quem vive da terra. Fazendo um paralelo à sua fala, e assim, acho a fala do dia, na minha opinião, se me permite. Quer dizer, a indústria de óleo e gás cria desafios gigantes para outras vertentes. Perfeito. Eu acho que atinge tudo isso aí. E a gente aqui em Campos, por exemplo, diferentemente de Macaé, se não é, infelizmente, né, a gente lamenta muito, mas é realidade, é fato, se não é o Vladimir, lá da Rússia, invadir a Ucrânia, o Vladimir, aqui na época, então, prefeito, não teria. Nós tivemos aqui os royalties, né? Nós tivemos o ex-prefeito Rafael Diniz com participação especial zerada, zero. Isso em 2017, 2018. Olha que loucura. O Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras, esteve nesse programa aqui com a gente também, assim como você, e ele falou, o Eldorado de Campos passou, não vai voltar. Por sorte teve essa guerra e aí a gente está dando uma respirada, mas é real. E aí o que aconteceu? Fazendo um paralelo à sua fala, nós colocamos todos os ovos numa cesta só. Alguém veio, levou a cesta caiu, e aquela história que a gente já conhece, ficamos sem poder tomar um café com ovinho mexido. Ô Flávia, para fechar da minha parte aqui, eu quero te fazer uma pergunta, e aí até citei Vladimir, é de fato sobre ele também. Ele foi deputado e em 2019 ele criou um projeto que para a gente aqui é considerado por vários especialistas muito importante. Você está lidando direto com esse grupo de trabalho agro, o GT Agro, e eu queria saber e ouvir a sua opinião sobre aquele projeto da reclassificação climática das regiões norte e noroeste fluminense. Hoje a gente não é tido aqui como um clima seco, semiárido, não é? E aí o projeto foi votado, foi aprovado, só chegou na Casa Civil, orientaram o presidente para ele vetar e foi vetado. Precisa voltar, precisa passar novamente pelo processo todo lá e quebrar o veto do presidente. Aí é todo um outro trabalho político e naturalmente, isso deve ser feito já a partir de agora. Mas
na sua opinião, que está acompanhando e que conhece de perto essa região, qual é de fato a importância desse projeto para esses produtores? É exatamente isso, a redução dos custos, né, e a ampliação de recursos para garantir outros processos produtivos. Assim, no momento em que eu tenho uma região categorizada como uma região semiárida, quer dizer, os bancos entendem que aqui o risco de acontecer um desastre é maior. Por isso que, eu digo assim, uma redução na colheita, por isso que com esse apoio do governo federal, eu tenho uma redução dos custos, porque eu consigo ter um crédito mais barato para cá, né, para esse produtor. Então, o governo federal tem diversas estratégias para as regiões que são semiáridas e que garantem para esse produtor um custo de produção mais baixo, um seguro mais baixo, né, e um ambiente de negócios melhor, porque se eu passo por uma grande seca, como é que eu faço? Eu consigo ter a minha colheita garantida? Não. E aí, esse pequeno produtor que nem hoje tem um seguro, né, se ele tivesse que fazer um seguro hoje da sua terra, seria muito mais caro, né? Então, assim, a questão do semiárido é uma questão hoje, e aí podem dizer o que for em relação o estudo não foi bem feito, ficou faltando um item, não, é uma questão política, né? Na realidade, assim, a bancada de Brasília tem uma força em relação a esses recursos, porque eu vou ter uma redistribuição do recurso, né? E quando eu tenho essa redistribuição, eu acabo tendo um valor menor para ser distribuído, que nem a redistribuição dos royalties, né? Eu vou ter que pegar uma parcela que hoje está atendendo, uma parcela de recursos que está atendendo um determinado conjunto de estados e vou ampliar esse mesmo recurso para novas regiões. Olha que loucura, né? Então, eu acabo perdendo a minha força de negociação política frente a esses outros estados, municípios que são beneficiados por essa chancela, por esse reconhecimento, né? Perfeito. Do semiárido. Perfeito. Não, perfeito. Agora, eu acho que mais do que isso que você falou é importante, sim, a gente não pode mexer com a Sudene, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Deus me livre. E o fato é muito confuso, as pessoas não se informam corretamente, e teve gente fazendo confusão, quer mais dinheiro para a prefeitura de Campos, não tem nada a ver com prefeitura, é agricultor, governo federal, linha de crédito, proteção para aquilo que ele está fazendo, é aquilo que você falou. Olha, assim, eu não sei pelo Everton, mas eu vou repetir o que eu falei aqui na abertura, uma alegria, não, dezenas de alegrias poder te receber aqui, cara, gostei muito de te conhecer, espero que a gente possa ter mais contatos a partir de agora, que você nos coloque aí nos seus grupos de informação, para que a gente acompanhe também esse trabalho todo que está sendo feito, e que em breve você possa estar aqui com a gente, trazendo outros dados, né, como estes que você trouxe hoje. Mas assim, agora já não são mais 4 mil potenciais CAFs para Campos, né? Cadastro de agricultor familiar. Agora zerou, temos todo mundo aí cadastrado, produzindo, vendendo e emitindo nota, o que também, repito o que você falou, se paga muito imposto é porque ganha bem, fim de papo, não tem conversa. Não adianta, o Brasil cria um estigma aí com relação a essa questão do imposto muito, porque o imposto é muito alto ou porque é mal investido, é outro debate. Mas aí, pagar imposto é um bom negócio. Flávia, obrigado pela sua entrevista, obrigado por estar aqui conosco. Sei que faltou a gente falar muita coisa, se for falar de cada área que você atua aí, esquece, a gente fica aqui uma semana. Então, por hoje, muito obrigado, espero que em breve a gente esteja aí de volta e com novas informações, com avanços aí, né, nesse cooperativismo que eu tanto prego e que um dia vai acontecer. Uma hora acontece, se não for nessa geração, quem sabe, nas posteriores, mas vai acontecer. Obrigado por hoje. Eu que agradeço. Everton vai falar? Não, primeiro você, fica à vontade.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui para o Norte Fluminense. Né? A gente começou com uma ação no Noroeste também, mas ainda não tivemos a oportunidade de concluir, né, nesse suporte. E aí, assim, o trabalho é exatamente esse. Se a gente, quanto mais as pessoas souberem daquilo que é produzido aqui no Norte Fluminense, mais fácil fica acessar essas pessoas para que elas se sensibilizem e estejam junto conosco, né? Então, que a gente possa aí alcançar esses produtores, os agentes que atuam diretamente com o agricultor familiar, né, os assentados, marisqueiras, quilombolas, né, os indígenas, todos aqueles que se beneficiam do processo produtivo. Eu agradeço aí esse apoio, esse suporte dessas pessoas que são muitas e que têm, assim, uma capacidade imensa de ser resiliente, de superar os desafios e continuar aí lutando para deixar essa comida que a gente tanto gosta de consumir nas nossas mesas, né? E eu também quero aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Robson Lessa, que é um grande parceiro do Líder Norte, ele que, desde o início, é o nosso maestro, né? Ele sempre, assim, muito dedicado, muito comprometido com as diversas frentes de atuação do Líder. Então, quero deixar um abraço especial para ele. Também deixar um abraço ao Sebrae, na pessoa aí do Guilherme Reixa, que vem também dando todo esse suporte para o trabalho do Líder Norte, né? E agradecer a cada uma dessas prefeituras que atuam para auxiliar esse pequeno produtor, né? E ao Folha no Ar, eu quero também agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando sobre esse trabalho. Muito, muito obrigada. Vamos juntos, vamos... O nome da professora. Sim, por favor. Virgínia Carvalho. Virgínia Carvalho. Depois eu te passo o contato dela. Por gentileza. É mais uma daquelas mulheres que a gente conversa, se encanta, se apaixona, muito comprometida, muito dedicada, uma pessoa, assim, que eu diria iluminada. Então, pelo amor de Deus, tem que estar no nosso ciclo. Assim como a gente adotou você hoje aí. Muito bom, muito bom. Eu também preciso agradecer ao Vitor Tinoco, ao Nicolas, a Geise. O Victor é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E ele auxiliou bastante também nesse trabalho. O Nicolas e a Geise, que acompanharam isso tudo de pertinho. Tem tanta gente que eu preciso agradecer, porque, como eu disse, né, é um trabalho de muita cooperação. Então, essas pessoas que possibilitaram que a gente hoje tivesse aí trabalhando. Tem a Margarete da Unacop, que é uma mulher assim, que está em todo o estado, ela conhece um monte de gente e auxilia bastante nessa articulação. E aí o braço direito dela, Fabiana, né? Enfim, eu tenho muitas pessoas cujas quais elas fortalecem esse engajamento que a gente vem conquistando aqui no Norte Fluminense. Foi o que eu disse, eu repito, né? Isso sim é o que vale a pena. Tem coisas acontecendo aqui na região, né? Sim. Então, não estamos, talvez não do jeito que a gente gostasse, sonhasse, enfim, mas tem gente fazendo acontecer e você com certeza é uma dessas pessoas. Muito obrigado por hoje. Eu ia falar uma outra coisa aqui para te agradecer também, mas de toda sorte, deixa eu trazer aqui o Everton Luna para fechar com você, e aí eu lembro e a gente fecha por hoje também. Everton, obrigado por hoje, querido, e se Deus quiser, até a próxima. Amanhã é feriado, né? Quinta-feira a gente vai esticar aí o feriadão e a gente volta então na segunda-feira. Obrigado por hoje, Everton. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Flaviar. Foi muito legal bater esse papo. E uma coisa que o Nogueira falou é muito importante. As pessoas acham que a região ela está parada, que ela está estagnada, que ela não acontece nada. Acontece. Não nas vezes, na velocidade que as pessoas esperam, mas acontece. Tem pessoas como você, como o pessoal do CIDENF, como o professor Almir, que está mais próximo da gente, né? A gente sempre está vendo ele debater alguma coisa, trazer uma novidade. As pessoas trabalham em prol da região. Às vezes não acontece na velocidade que se espera, mas uma hora vai acontecer. As coisas às vezes demoram mais do que o que gostaríamos, mas a região, campos e região tem possibilidades de evoluir,
de criar novos mercados, sair dessa dependência do royalty, porque tem terra, tem trabalhador, tem gente disposta a fazer essa terra produzir, essa terra se tornar viável e trazer riquezas e distribuir para o povo e trabalho e renda. Então, acho que assim, o seu trabalho é muito importante, foi muito legal bater esse papo, conhecer mais um pouco sobre a agricultura familiar da nossa região. Então, muito obrigado mesmo. Valeu, Flávia. Bom dia para você. Até a próxima. Você quer ver uma outra coisa? Se ficar aqui, a gente fica até amanhã, mas vou só fechar. Henrique da Hora, é amigo em comum da gente, né? Sim. É o outro camarada que pegou essa coisa de incubadora, essa coisa. Colocou embaixo do braço e foi pro Rio. Falou: peraí. Campos tem tecnologia, Campos tem, a região tem tecnologia. Então, assim, é isso. Tem que colocar a nossa região com as suas potencialidades diversas, como você disse, literalmente embaixo do braço e sair oferecendo. Senão exatamente. Não vai, a gente pode, acontecer. assim, tem muitas cidades no mundo que vivem só das universidades. Macaé e Campos, Macaé tem 6 universidades públicas. Sim. Assim, instituições públicas que oferecem graduação. Você imagina se... E aí o prefeito agora vai ampliar o campus, né? A gente está com mais 2 blocos, então são essas as outras vocações que existem na região, que têm o potencial de produzir riqueza, de produzir novos eixos econômicos, né? E sobre isso, assim, a região ela é muito diversa, muito rica, com muitas oportunidades. O que nos falta, talvez, observar melhor como explorar essas outras vocações. Quantas cidades do mundo têm 6 universidades públicas? A gente tem uma municipal, né, inclusive. Também. Ó, gente, aqui, 8h05, e tem uma aqui na Baixada, desculpa, sendo construída. Mais uma, quer dizer, estadual. Então tem muita coisa boa acontecendo, sim. Não no tempo, talvez, mas já começou. Olha aqui, bom dia para vocês, obrigado. Para você que continua ligado aqui na Folha FM, a gente faz uma pausa agora, fecha o Folha no Ar, daqui a pouco música e informação e a gente segue juntos. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue aqui na Folha FM. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame